seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E vamos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bem-vindos a cada Deus. Estamos em mais uma reunião da Avenida São João 791. Semana que vem já volta o missionário no programa, né? Conosco aqui ele volta no dia 3, né? Mas já volta nos programas já na segunda-feira, agora dia 28, o missionário já está de volta na programação. E enquanto isso, vocês vão suportando o pastor Jaime por amor a Cristo. Antes de entrar no ar aqui, o pessoal deve dizer assim, o que houve, pastor Jaime? Eu tenho que aprender a fazer os sinais. Por quê? Às vezes eu tenho que dar um toque no obreiro, eu pedi o obreiro da cadeira, aí um veio e botou uma cadeira só. Aí o outro foi querer ajudar, tirou a cadeira, botou assim, rapaz, eu falei assim, aí um veio com mais cadeira, eu falei assim, aleluia, glória a Deus que alguém me entendeu, né? Ele disse, o Daniel, acho que não entendeu o que eu falei cadeira para ele. Então eu podia ter falado no plural, né? Cadeiras, né? Ele trouxe uma cadeirinha só. Aí continuaram, ainda tem mais que vão colocando ainda. Bem, hoje é o dia que o pessoal que está vendo lá na frente, é o dia oficial do Show da Fé. Eu quero que você se alegre, que você receba da palavra de Deus e seja renovado realmente. Vamos entrar aqui na importância do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 18. Isso aqui, quando o Senhor Jesus entrou no templo, ele pegou, entenda bem, o livro do profeta Isaías. Ele abriu, lá que é no capítulo 61, que naquela época não tinha capítulos. Capítulos e versículos foi criado pelo homem depois, que é bom para nos orientar, né? Isso no curso Fé, o missionário explica direitinho, ano, autor, de quem fez a divisão entre capítulos e versículos, que ajuda bastante, né? Na nossa orientação aqui. Mas não tinha, ele só abriu no livro do profeta Isaías. Diz assim, capítulo 4, capítulo 4, versículo, vou ler do 14 em diante. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, foi lá no capítulo 61, nosso, né? E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. O que queremos passar aqui? Qual é o propósito do Pentecoste? Dr. Tommy Lee Osborne, T.L. Osborne, ele escreveu o livro Propósito do Pentecoste. E ele fala, qual é o propósito do Pentecoste? É nos capacitar a fazer a obra de Deus como Jesus fazia. É capacitar o homem, entenda bem, a dar vista aos cegos. Mas não é apenas o cego físico, é muito mais do que isso. Abrir os olhos do mundo, abrir os olhos das pessoas. Ele está sobre nós para colocar em liberdade os cativos. E talvez não estamos entendendo isso. Qual é o propósito? Um homem, lá em Atos capítulo 8, ele viu os apóstolos, entenda bem, sendo usados por Deus com maravilhas, principalmente Filipe. Depois ele viu as pessoas receberem o Espírito Santo. E ele chamou em particular, sei, quanto vocês querem para me dar esse poder? O Pedro deu uma sentença dura para ele, tanto que ele ficou até cego.
Mas foi só momentâneo, ficou só para ver e entender bem que não se brinca com a obra de Deus, não se faz negócio com a obra de Deus, não se faz negócio com o Espírito Santo. Mas vamos ficar na nossa mensagem. Nós vamos lá no Antigo Testamento, a importância do Espírito Santo nos reis de Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de quem? De Davi, porque ele estava sendo ungido como rei de Israel. E o rei de Israel precisava do Espírito de Deus. Não era o batismo, palavra batismo, lembra que quer dizer mergulho. Não era o batismo com o Espírito Santo. Era a direção que Deus dava para eles. Mas o Espírito Santo capacitava aquele homem, então, a dirigir a nação de Israel. Muito mais ainda. Diz assim, ainda no capítulo 16, versículo 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, esse Davi, que sabe tocar. Eles queriam um homem que tocasse a harpa, porque o Saul estava atormentado por um espírito imundo, e quando isso acontecia, entenda, eles traziam então o Davi, que tocava a harpa, o Espírito de Deus vinha, aquela unção de Deus, e o espírito mau ia embora. Mas é mensagem para outro dia. Continuando aqui, que sabe tocar e é valente. Quem tem o Espírito de Deus é valente. Valentia quer dizer o quê? Ousadia. Valentia quer dizer o quê? Ausência de medo. Que nós vamos ver isso já já no Novo Testamento. Só vou ler bastante agora, só ler essa parte toda, para depois falar da valentia de novo. Então, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, para cima, é homem de guerra, sabe como lutar, sisudo em palavras, sério em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. A pessoa que tem o Espírito de Deus, isso é notado pelos outros. As pessoas notam que ele tem o Espírito de Deus. O Paulo fala dos frutos do Espírito em Gálatas capítulo 5, versículo 22. E nós temos que olhar esse versículo e verificar se estamos em comunhão com o Espírito Santo, se estamos realmente em comunhão com o Espírito de Deus. Mas deixo para frente, que eu tenho falado do valente que eu citei. Também nós podemos olhar claramente os dons do Espírito Santo, que Paulo cita na 1 Coríntios, capítulo 12, que mostra ali, né, a variedade de línguas, a interpretação de línguas, a profecia, o discernimento de espírito, entenda, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, os dons de curar, no plural, o dom da fé, o dom da operações de maravilha, os 9 dons do Espírito Santo. Então a igreja tem que se envolver mais com o Espírito Santo, mas hoje eu quero falar disso. O Espírito de Deus nos dá coragem, o Espírito de Deus nos dá ousadia. Vamos ver o Pedro sem o Espírito de Deus. Lucas 22, versículo 54. Então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Repararam esse detalhe aqui? Ela colocou, viu ele no meio do fogo, quer dizer, no fogo dos pecadores. Ué, ele é um dos nossos. Não, ele é entenda bem, dos seguidores de Jesus. E o Pedro, qual é a reação dele? Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Por que o Pedro negou Jesus? Porque ele tinha medo de ser identificado como seguidor de Jesus, por isso ele ficou de longe, por isso ele foi se aquecer no fogo dos pecadores, dando uma de pecador, como se dissesse: eu não tenho nada a ver com aquele outro pessoal, eu não tenho nada a ver com aquele povo, eu sou desse povo aqui. E agora ele nega Jesus, porque ele estava com medo de ser preso, medo de ser identificado como seguidor de Jesus e consequente ser
preso e consequentemente ser crucificado também. Então o medo tomou conta do Pedro, o medo tomou conta dele, a covardia tomou conta dele, mas nós sabemos que o Pedro se arrependeu. Mas vamos ver o Pedro com o Espírito Santo. Isso é bonito, hein? Nós vamos agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Ei, Pedrinho, agora você aqui é Pedro, hein? Você agora é o Pedrão. 4:8. Então Pedro, cheio de quem? Do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificaste e a quem ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está esse santo diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Entendo então eles, vendo o que, pessoal? A ousadia, vendo o que? A coragem, vendo o que? A valentia, vendo a intrepidez do Pedro. Essa é uma virtude de quem tem o Espírito Santo. Você tem que olhar, você tem que verificar se eu estou realmente com o Espírito de Deus. Quem está com o Espírito Santo, ele é ousado, ele é intrépido. Quando ele recebe um diagnóstico, o meu Deus é poderoso para mudar essa história. Entenda bem, recebe qualquer situação, ele mostra coragem, ele mostra ousadia. Ele é Davi, diante, entenda bem, do gigante Golias, que ele vai lá e enfrenta o gigante Golias. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Até gosto de citar que quando Davi, isso eu vou falar mais no próximo culto, quando Davi chegou diante do rei Saul, ele disse: "Ô rei, um momentinho só, que o rei, ele se ofereceu para lutar." Eu disse: "Você não tem condições, você é um garoto, você é um homem em formação." Ele já é um homem experiente há muitos anos, desde criança ele está acostumado a lutar, a batalhar, e você é um garoto. "Ô rei, deixa eu contar, eu sou pastor de ovelhas, eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai, e apareceu um urso, sabe o que eu fiz? Matei. Apareceu um leão, peguei ele pela barba, rei." E o rei deve ter pensado: deixaram o maluco falar comigo. O maluco está dizendo que matou um urso. O maluco está dizendo, entenda, que matou um leão. Mas ele diz: "O Senhor me livrou da mão do leão e do urso. O Senhor me livrará desse incircunciso filisteu." Quer dizer, quando você tem o Espírito de Deus, você se torna uma pessoa ousada. Você tem uma força descomunal. Não é para agredir ninguém, nem para o jardim zoológico procurar um leão, nem para procurar um urso. Você vai morrer. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu estou falando de situações que aparecem, situações que surgem, que você vai mostrar segurança, confiança, e é isso que o mundo está precisando, de valente, não do super-homem, da ficção, entenda bem, do Homem de Ferro. Estou falando da minha época. Hoje tem outros, né? Hoje tem outros aí que a garotada, vejo que eu tenho neto em casa, vê eles brincando e tudo. Então, mas voltando aqui à seriedade, Pedro está agora um homem corajoso. É o homem depois do Pentecoste, depois de Atos 2, quando todos foram cheios com o Espírito Santo. E aqui está o Pedro, um homem cheio com o Espírito Santo, falando com ousadia. E eles notaram, viram mais ainda. E eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informado que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Mas, e vendo estar com eles o homem que fora curado, também não tinham nada que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não fale mais nesse nome a homem algum. O negócio deles era o nome de Jesus. O diabo treme diante do nome de Jesus. O diabo não quer que você descubra o poder que há no nome de Jesus. O diabo não quer que você conheça os direitos que tem no nome de Jesus. Mas, diz, e chamando-os, disseram que absolutamente não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro: ô Pedrinho, você agora é Pedrão. Agora você é corajoso.
Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Esse Pedro que disse: nem conheço Jesus. Olha a diferença entre uma pessoa com o Espírito Santo e uma pessoa sem o Espírito de Deus. Amigo, comece a se examinar, comece a verificar. Você precisa de uma comunhão com o Espírito Santo. Você vai ganhar força, você vai ganhar coragem, você vai ganhar ousadia. E o mundo precisa de homens intrépidos, mulheres intrépidas. Deus precisa de mulheres como Débora no dia de hoje. Deus precisa de homens como Pedro no dia de hoje. Homens valentes, homens que vão enfrentar o inferno e vão libertar os cativos. Este é o propósito do Espírito Santo. Por isso o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre a igreja de Cristo. Para quê? Para dar a ousadia dela pregar o Evangelho, para colocar em liberdade os cativos que estão presos ou em demônios que estão aí fora. Mas nós temos o poder de Deus. E terminando, Pedro diz ainda: respondei: julgar entre vós, e porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aí tem mais no capítulo 5, que não dá tempo de ler agora, que senão fica muito comprida a mensagem, muito longa a mensagem. Meu irmãozinho, você tem o Espírito de Deus. Não é o privilégio do pastor da igreja. Não, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre... Reúna a juventude da igreja, seja cheia com o Espírito Santo. Reúna, pastor, os obreiros da igreja e que eles sejam cheios com o Espírito Santo. Reúna os pastores da igreja para que sejam renovados no Espírito Santo. Hoje é dia da igreja ser renovada no Espírito Santo. Hoje é dia do show da fé, de você receber essa unção. A igreja precisa da intrepidez, da coragem para falar a toda criatura. Ide pregai o Evangelho a quem? A toda criatura. Vai ter mais daqui a pouquinho. Vamos ver um pouquinho aqui, deixa eu ver. Pós-culto, ele botou um destaque aqui de uma senhora. Vamos ver esse destaque então, o diretor, o destaque da Nancy, por favor. Irmã Nancy, qual foi a bênção que a senhora recebeu hoje? A bênção que eu recebi hoje eu tenho uma doença autoimune degenerativa, e essa doença, ela chama todas as outras doenças. E vai travando o corpo todo, vai pegando os órgãos, inclusive as vistas, né? Os nervos. E cada vez mais, ela agora me pegou bastante. Eu tenho um trincado no cóccix, operei todo o fêmur, até o joelho. E tem dois fêmur aqui para segurar o joelho, o interno, o externo, é um ferro, né, que eles têm um nome próprio. E eu fiquei numa cadeira de roda, fiquei mais de 6 meses operada, deitada, sofri muito. E agora, como eu tenho que tomar imunossupressor, justamente que não tenha cura, só para brincar a doença, e outros remédios, né? Mas agora, esses tempos, foi acometida de muita dor, pegou toda a lombar, de gritar a dor, pegou toda a coluna, de travar mesmo. E essa luta vem de 2004. Em 2005, a médica me deu só 15 anos de vida. Quando o seu pastor Jaime falou a semana passada, foi no sábado, né, entre dia 13 e dia 14, eu assisto direto. Mas teve uma hora que ele está falando e ele olhou, parece que olhou para mim e falou: os próximos exames a senhora vai ter uma novidade. E eu não sei, eu peguei aquilo para mim. Então eu falei: doutor Gustavo, então a gente vai ver nos próximos exames, certo? E eu vou fazer, eu tenho certeza que não vai dar. Então hoje eu vim pedir para Deus que alguma pessoa viesse hoje me acompanhar, porque eu não posso vir sozinha, me acompanhasse tudo, mas eu precisava vir pegar esse óleo, eu precisava ver esse culto das 2 horas. E hoje a senhora crê que esses males todos foram embora em nome de Jesus? Eu creio, porque eu falei: se o Senhor fizer eu andar, a coluna, todo o resto, porque o Senhor faz 100%. Os próximos exames eu vou te honrar e vou na igreja, vou falar: tá aqui, ó, não vou precisar mais tomar nada. Eu tô sentindo que a trava do joelho, que
nem eu falei agora pro moço, ele tinha uma trava aqui do joelho. Ele tem, tá vendo? Ele desestruturou, ele tá com muito problema interno. Aqui é uma tendinite, aqui é uma lesão. Sério, essa coisa bonita. Mas aqui eu tenho dois ferros todo no fermo. E agora o último exame, eles vão me mandar fazer outro, operar, eu não posso. Só andava com a bengalinha, né? Só com a bengala e mal, muito mal. Imita pra nós. Fiquei mais de 2 meses, subiu para toda a coluna. Aqui é uma dor, parece que tem uma separação aqui, parece que vai cair daqui para cá. E eu clamei muito desde a semana passada que eu tire aqui. Clama a mim, responder-te, anunciar-te-ei. Imita como é que o senhor estava andando. Desde 2004. Então, 2004, quer dizer, 21 anos. Como é que o senhor estava andando? Eu ando assim. E agora sentiu melhor? Não consigo dobrar e não consigo subir escada e nem descer. E agora? E agora, por gentileza, eu... Tá querendo correr, irmão? A escada aí, olha a escada. Só 2 degraus só 2 degraus. Só 2 degraus, só 2, tá bom. Valeu. Deus te abençoe. Leve por completo. Não deixei de orar, não deixei de assistir, não tinha quem me trouxesse. E eu orei desde a semana passada para mim vir, que eu tinha certeza que eu ia ser curada. Eu vim buscar minha bênção. Leve em nome de Deus, depois vá ao seu médico lá para ele acompanhar a senhora. Glória a Deus. A alegria que ela está aqui, pessoal, andando para lá e para cá. Toda a honra e toda a glória, né? Vamos lá, vamos cantar aqui. Vamos ficar de pé, por favor, pessoal. O Rogério não está aí hoje, senão seria o Rogério, que ele costuma cantar mais. Deixa a fé te levar. Você chega. Calma, vocês vão cantar com ele, porque se eu começar a cantar, o pessoal vai desligar a televisão. Não desligue, que eu não vou cantar. Quem vai cantar é o pessoal aqui do coral, tá bom? Quero ver todo mundo para cima em nome de Jesus. Hoje é um dia especial. Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Vamos lá na fé. Deixa essa fé te levar, meu irmão. Vamos lá. Esse é o segredo, hein? Deixa a fé te levar. Você chega lá. 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 O ódio corrompe a razão e cega o coração. Se ele habita em você, ele vai te destruir. Tua vida não terá sentido, a tua luz se apagará. Você cairá no abismo e o inimigo reinará. Deixa a fé te levar. Você chega lá. 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 Pra que tanta tristeza, se Jesus é alegria? Pra que chorar assim? Vamos sair dessa agonia.
fazer a oração, deixa a fé te levar agora. Você ouviu que o Espírito do Senhor está sobre nós, está sobre você, para te fortalecer agora, para te dar força, para você andar também como aquela senhora andou, para levantar o braço que não está levantando, ou para ver o seu sistema imunológico reagindo, ver agora o seu sistema nervoso central voltando à normalidade, acabando a depressão, ao pânico, vendo agora o poder de Deus se manifestar de uma maneira especial. Fecha os olhos, por favor. Pai querido, Pai amado, o teu Espírito está sobre nós, ele tem os dons de curar, ele tem o dom da fé, ele tem operações de maravilhas, e agora, Deus, eu te peço, mostra-te para esse povo, no dia do show da fé, Senhor, alcança aquele que está pela TV, pela rádio, pela internet, alguém que está no tratamento quimioterápico, que está no tratamento, Senhor, da hemodiálise, que está na fila do transplante hepático, transplante cardíaco, esperando o transplante da cabeça do fêmur. Deus, agora é a hora, meu irmão, agora é o momento, o poder de Deus passa sobre nós agora, sobre o cardiopata, sobre o hipertenso, o diabético. Ele é Deus para mudar essa história, sobre a pessoa que tem crises de ansiedade, que tem crises de pânico. A minha fé está unida com a fé de todos, eu levanto a voz na autoridade, eu levanto a voz agora no poder que é no nome de Jesus Cristo. Eu digo, vai embora a doença, vai embora a enfermidade, sai do corpo desta pessoa, abandone esse corpo agora. Eu digo aos tumores, eu digo aos nódulos, aos caroços, desapareçam em nome de Jesus. Vem, poderoso mestre, vem sobre o povo que ora agora, vem sobre essa pessoa que está constantemente com depressão, constantemente com pânico, com crise de ansiedade. Eu digo, cesse agora a crise de ansiedade, cesse pânico, vai embora desta pessoa, saia do corpo desta pessoa. Nós mandamos, nós exigimos, nós ordenamos agora, onde está a dor no braço, é a tendinite, é a bursite, é a lesão no tendão, é rompimento do tendão, é lá no túnel. Eu digo, vai saindo agora, no nome de Jesus. É a dor nas costas, na cervical, é na lombar, ou é hérnia de disco, é inflamação do ciático. Eu digo agora ao desgaste que desapareça. Vai embora a dor, vai embora, irmão, que está travando a coluna, vai embora a sequela do acidente, a sequela do derrame, a sequela do tiro, a sequela da doença autoimune, vai saindo agora. É a sequela que essa pessoa já está tendo da esclerose múltipla, ela está perdendo os movimentos dos braços, os movimentos das pernas, é o Parkinson que está travando essa pessoa. Eu digo, sai, vem comigo, vem nessa fé, vem nesta fé agora. Todo mal, toda opressão maligna, não tem obra de bruxaria, não tem obra de magia negra, não tem trabalho feito, não tem coisa mandada. Se foi um trabalho feito, se foi uma coisa mandada, eu quebro esse feitiço agora. Eu digo, Espírito das trevas, seja qual for o teu nome, sai feitiço, sai coisa do mal, sai coisa das trevas. É agora, atenção pastores, atenção obreiros, o poder de Deus está passando agora, e o mal não fica, é do alto da cabeça à planta dos pés. Cessa a hemorragia, cesse agora a infecção nesse corpo, vai embora as sequelas da dengue, em nome de Jesus. O mal está abaixando a plaqueta da criança, saia, todo mal, sai, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Jesus Cristo te dá saúde, Ele levou sobre si as nossas doenças, Ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras, chagas, feridas, nós fomos sarados. Diga, obrigado, Senhor, receba a minha bênção em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Jesus é bom. Isso, gostei. Agora faça o que você não podia fazer, levante o braço. Quem está com bengala, vai para o corredor andando, que os pastores vão ajudar vocês em oração. Vai lá, quem tem dificuldade para andar, comece a andar em nome de Jesus. Não importa se você é membro, é obreiro, é pastor, é diácono, é presbítero, é bispo, seja o que for, você está aqui é para ser abençoado. Faça o seu exame de fé agora. No aperto onde tinha um nódulo, tinha um caroço. Esse Deus é Deus de maravilha, não é só na sexta-feira santa, não, no sábado de aleluia, no domingo de Páscoa, é todos os dias Ele é Deus. Ô pastor Jaime, saiu a dor da perna, a dor do braço, saiu o caroço, quem não estava levantando o braço? Agora não vi quase ninguém levantando o braço, aqui ó, que o missionário diz, lembra? Todo mundo assim, ó, vai lá, ó, a perna, ó,
Começa a levantar o calcanhar, só o calcanhar. Aí vai levantando, daqui a pouco tá igual aquele soldado chinês lá, aquele coreano lá, que vai, ó. Isso. E aí? Quem saiu a dor no joelho, a dor na perna, no braço? Levante a mão em nome de Jesus. Vai pegar testemunho. Isso, o azul. Eu estava com muita dor no braço, estava nem que eu estava arribando o braço assim. Agora eu estou arribando em nome de Jesus. Não consegui arribar. Fiquei curada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui o verde. Eu já há meses que eu venho sentir a minha mão, que ele trava o dedo, eu faço assim. Aí na hora de abrir, o dedo não abre. É o chamado gatilho, né? É, porque e agora? eu estou com tendinite no braço. E agora? E agora, para o glória. Levanta assim para o pessoal ver direitinho. Glória a Deus. Amém. Na galeria. Dor no pescoço. Passou. Mesmo tem coisa séria. Hoje a coluna vai destravar. A senhora não se amarra a boca do boi que debulha, não. Lá atrás, o amarelo. Dor no braço e no ombro, saiu. Passou. Aqui o branco. Era dor nos ombros. Passou também. Passou. Glória a Deus. Do lado aí, o Gabi. Vai morder você. Dor na perna. Dor na perna. Como é que você estava andando? Normal. Estava só doendo. Dor. Passou. Só dor. Essa aqui está colocando a fé em ação. E aí, mulher de Deus, está melhorando? Um pouco. Mas já é alguma coisa. Já. Se melhorar 1% já é alguma coisa. Eu tenho dor no quadril, tenho artrose. Artrose. Vai colocando, vai tirando a bengala um pouco agora. Isso, vai lá, colocando a sua fé em ação. Vai andando. É filha? Isso. É filha. É filha. Tá andando melhor, não está andando melhor, filha? Tá melhor ela? Tá assistindo melhor? Não, calma, irmão, fica lá na sua lá. Isso. Aí, já está dando forte agora eu gostei. Aí, ó. Está dando mais forte. Está dando mais forte, mulher de Deus? Glória a Deus! Isso aí, glória a Deus. Vai lá. Isso, vai colocando. Lá, o verde, lá atrás. Eu estava com muita dor no meu braço quando eu cheguei aqui a primeira vez. Eu vim com a irmã. E quando o senhor começou a orar, deu um estralo aqui. Agora eu levanto meu braço. Verde. Fala. Joelho também, fui curada, graças a Deus. E estava com dor no joelho? Estava muita dor. Agora dor, passou. Glória a Deus. Agora não posso ficar do horário que eu tenho que passar esse testemunho. Sente um pouquinho. Me dá, por favor, o testemunho do Oriente Médio. O Show da Fé está presente em países que nem podemos citar o nome. Em um deles, os cristãos representam menos de 1% da população. Entretanto, as sementes que plantamos têm produzido resultados. Vim participar deste culto no lar, me arrependi dos meus erros e acabei de aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Agora sou um ex-muçulmano e vou servir ao verdadeiro Deus. A obra está crescendo. O desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu queria me matar mesmo, porque eu achava que não valia a pena vivendo num mundo sendo apenas um grão de areia na frente de um oceano. Botar em 150 por hora aí nessa reta que eu ia de carro e vou enfiar embaixo de uma carreta para me ver o estouro. Mas vim para casa. Cheguei em casa, estou sentado na frente da televisão aqui. Falei, não tem nada que presta essa porcaria, eu vou quebrar isso aqui. Apertei um botão no controle remoto, apareceu aquele homem dando de dedo assim na tela. Eu parei, fiquei olhando. Aí eu chamei a minha esposa, perguntei, quem esse cara é? Ela falou, esse é o missionário Soares. Poxa, nunca tinha visto, né? Nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica. Aí no final do programa ele falou que no domingo ele estaria em Curitiba. Era numa sexta-feira e eu peguei e digo, eu vou lá. Entrei, né? Aí eu suava, mas eu suava, o suor escorria assim, a minha cabeça parece que ia explodir. No final daí que ele mandou todo mundo ficar em pé, olhar na mão, fez a oração. Quando terminou a oração, eu passei a mão assim no rosto, estava tudo sequinho. Dor de cabeça, balancei a cabeça, não tinha mais nada. E aí eu comecei a frequentar a igreja. Fazia 21 anos agora, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu não cheguei a morrer, andei perto dele, estava já no fundo do poço. Jesus jogou a cordinha lá dentro, lá, e eu peguei na pontinha da cordinha e me puxou. Eu estou aqui até hoje. O Evangelho de Cristo precisa ser pregado para mais pessoas. Com a direção de Deus, lançaremos mais sementes por onde Ele mandar. Olha, aí é bonito você fazer parte, deve amar as missões, pessoal. Esses dias, mais do que nunca, precisamos que você participe conosco. Aqui está o QR Code que você pega todas as informações de como ajudar a obra de Deus. Passa aí uma linha, pega a câmera do celular e aponta aqui todas as informações. Vou te dar uma conta do Bradesco para você ajudar. Talvez Deus mandou você fazer alguma coisa especial, faça. É uma resposta de Deus. Bradesco, agência 3378-2, conta 29315-6. Tirou a foto?
printa. Você pode fazer com o CNPJ da igreja, um Pix para a igreja, 30.902.803/0001-00. Precisamos de um socorro urgente. Que estamos aí, esses dias, com toda a transparência. Janeiro, fevereiro, março. Você vê que são meses difíceis, mas abril com muitos feriados. Então, eu estou feito até uma convocação aos pastores para ajudarem. Todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, a porta abre, aquele que busca, encontra. Eu falei com eles, não tenham timidez, acanhamento, vergonha do evangelho. Fale que a igreja está precisando desses dias. Talvez até você fazer algo especial. Deus tocou, faça em nome de Jesus, tá bom? Me dá só o canal da Bíblia, por favor. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso... Quem tem nossa TV em casa aqui, pessoal? É bom para você? Sim ou não? Então, para quem não conhece, pede a programação, leve com você, depois você liga. Se eu não ligar papel, não precisa devolver não. Se você deixar o nome e o telefone no zap, o pessoal da nossa TV entra em contato, aí fica mais fácil, você pede mais informações, tá bom? E você de casa está aí no vídeo, 0800-201-4000, tá bom? 0800-201-4000. Levante uma mão assim, que eu quero dar uma bênção para algumas emissoras que vão sair agora. Pai, essa bênção é para todos, para o dizimista, ofertante, patrocinador, e para quem precisa de uma resposta na vida financeira, que pensou até em cometer uma loucura. Não faça loucura, porque a bênção chegou. Bênção de Deus esteja nesta vida, esteja nesta empresa, em nome de Jesus. Amém. É a resposta de Deus. Amém. Agora, pessoal, vamos responder as perguntas do povo de Deus. Primeira, por favor. Pastor, por que Abraão é chamado o pai da fé? Vamos responder com a Bíblia Sagrada, que é melhor, porque o termo bíblico é mais preciso, né? As pessoas às vezes colocam assim, mas você vai ver. Romanos capítulo 4, versículo 11, diz assim: e recebeu o sinal da circuncisão pela justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe fosse imputada. Se fosse pai da circuncisão, daqueles que não são da circuncisão, mas que também, antes das pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, tivera a incircuncisão, que ele não era, veio com a lei. Porque a promessa que havia de ser do herdeiro do mundo não foi feita pela fé na lei de Abraão, ou a posteridade, mas pela justiça da fé. Pois os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e promessa aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, ele está dizendo assim, para nós, preste atenção, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente ao que é da lei, mas também é que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos. Pronto, a resposta é para você. Segunda. Pastor, como perdoar alguém que me fez mal? Porque ele mandou, só isso. Não tem, na verdade, é obediência. Vamos ver com a palavra de Deus, que é importante. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, o que o Pedro vai dizer para nós aqui? 1 de Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Quer dizer, antes de tudo, o que é Senhor? Se Ele é Senhor, eu sou o quê? Se eu sou servo, eu sou obediente. Servo é aquele que obedece. Romanos 6,16. Não precisa tirar daí não, continua aí. Aí ele vai dizer para nós aqui: e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a esperança que há em vós. Mas por que você perdoa aquela pessoa? Não, eu orei por ela, eu oro por ela para que ela se arrependa, porque Deus mandou fazer isso. Ele mandou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Então, se ele se arrepender, ele vai ter o perdão, já está liberado, entende? Mas ele tem que se arrepender. Mas eu oro para que a pessoa que me fez o mal se arrependa. A mesma coisa é você. Então, por que você diz que ama aquela pessoa? Porque Deus mandou.
Um dia eu falei para a pessoa que se eu encontrasse o presidente Lula, o que eu falaria para ele? Jesus te ama, eu também. Se eu encontrasse o ex-presidente Bolsonaro, o que eu faria? Jesus te ama, eu também. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Pode me xingar o que for, mas eu tenho que fazer o quê? O que a Bíblia manda. A Bíblia não manda matar os inimigos? Então, ainda que a pessoa tenha ideia diferente da minha, eu tenho que amar a pessoa. Eu falei já o extremo já de duas autoridades do país, a atual e a que saiu. Então, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, independente se você está de um lado ou do outro. Já falei só para você entender. Nunca tenha nada contra ninguém. Tenha sempre o coração limpo, até de quem fez mal para você. É só você ler Mateus 5,44. Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Eu estava para dar uma palavra para uma senhora. A Bíblia, mas falou muito forte. De vez em quando, por exemplo, nós pregadores, às vezes somos atingidos, xingados, principalmente quando alguém está do nosso lado e sai do nosso lado. Aí fala, o que eu falei? É 1 de Pedro que Deus me deu essa palavra, 2,23. Atenção, senhora, presta atenção. 1 de Pedro 2,23. Quando o injuriavam, o que ele fazia? Não injuriava. Porque se me xingar, eu não vou xingar. Se fala mal de mim, eu não vou fazer mal, eu vou falar mal da pessoa. Por quê? Porque eu sou servo de Deus. Romanos 12:12. Olha que como é forte isso aqui. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha o 13. Diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. 14, vai, abençoai os que vos abençoai, e não, creio que eu respondi. Vamos agora para abrir o coração. Pastor, estou com um grave problema na visão e não consigo enxergar bem. Isso dificulta muito o meu cotidiano e além do peso psicológico que me causa. Sinto uma ardência intensa e desidratação nos olhos. Quero voltar a enxergar e viver a vida sem obstáculos. Mas para isso, como devo proceder? Muito importante, tomando posse da bênção, é claro. Agora, um dia eu falei para um amigo, e ele estava com um problema, né? E eu falei, rapaz, contratar um advogado não é errado para resolver um problema que ele está enfrentando. Sabe o que ele responde para mim? Isso aí eu sei. Eu estou falando das partes, porque eu estou dando a palavra, estava dando a palavra para ele e ele não estava aceitando. Então eu disse, você contratar um advogado não é problema não, você está se martirizando aí, entende? Bobeira. É a mesma coisa. Ir ao médico não é problema algum. Você procurar até Deus, me dá um bom oftalmo, me dá um bom clínico, o que for, né? Eu conto o testemunho de um homem que ele ficou diabético, ele era diabético, e ele perdeu a visão. E ele contou na igreja, pastor, eu falei a Deus, acho que a minha fé está pequena, me dá um médico para cuidar de mim. Deus deu uma médica para ele, mudou a medicação, mudou o alimento, ele disse, estou vivendo normal, estou enxergando, estou normal, claro, estou controlado pelos remédios, mas estou vivendo normal, então não é pecado não, isso que eu quis dizer para aquele amigo. Então é claro, nós estamos falando da fé, vai pedindo a Deus, abra os meus olhos espirituais, me faça crescer no entendimento que eu quero tomar posse dessa bênção. Eu sei que eu fui curado pelas feridas de Jesus, mas não estou tomando posse da bênção. Me dê o entendimento, ajuda-me a crer. E agora, que ao mesmo tempo, você ir ao médico, procurar um bom especialista não é errado, erro algum. Eu falei de um amigo pregador, que ele está com um problema sério de arritmia, ele podendo ser levado ao óbito. Aí eu conheço um amigo, ele é cardiologista, entenda bem, e até o homem que sempre passa o check-up para mim, todo ano eu vou, ele faz, passa os exames todos, e começou a tratar desse amigo. Os anos se passaram, ele está vivo até hoje. Então não é errado não, tá bom? Então, mas que Deus lhe dê um entendimento para você tomar posse dessa bênção, e não é errado você procurar e até pedir a Deus, me dá um bom especialista e Ele vai te dar, amém? Agora é uma campanha de fé, porque hoje é show da fé, nós queremos fazer uma oração pela sua casa, fiquem de pé por favor, e depois pessoal, mais uma grande adoração a Deus, isso, mas um grande louvor ao Senhor agora.
Depois, agora eu vou orar, entenda bem, pela família, usando o poder que há no nome de Jesus, usando a autoridade no nome de Jesus. Aí eu faço, aí tem o show da fé, e nós continuamos aqui em oração pela família. O pastor Leandro vai orar comigo, e Deus vai operar agora. Fecha os olhos, o poder de Deus vai cobrir você nesta hora, mas vai cobrir a sua casa agora. Diga para ele: entra na minha casa, Senhor. Você lembra da canção? Entra na minha casa, Jesus. Entra lá no meu lar agora, onde está o fulano. Cita o nome da pessoa que está na bebida, que está nas drogas. Cita o nome da pessoa que está de cabeça virada, enfeitiçada e macumbada. Nós quebramos o poder do diabo sobre a vida dessa pessoa agora. Isso, cite o nome dela agora. E não esqueça que sábado é o dia das maravilhas, 9, 14, 18. Domingo é o grande dia do Senhor, o dia do pedido especial, o último domingo do mês. Começamos agora a contagem regressiva, porque agora, hoje é a última quinta do mês, quinta-feira que vem já é 1º de maio, o tempo está passando rápido. Bem, vamos convidar você para sexta-feira. Paulo e Silas estavam na prisão. O que eles fizeram? Reclamar? Murmurar? Não. Oraram, e quando eles entenderam que Deus estava no controle, a Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos, o que eles fizeram? Oraram. Quando sentiram que Deus estava no controle, eles começaram a louvar a Deus. E no meio do louvor, o que aconteceu? E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Quebrando as prisões. Vem que vai ser forte aqui na Avenida São João 791. Você foi vítima de feitiçaria, a sua família está sendo, o seu trabalho está sendo. Não se combate feitiço com feitiço. Aqui, não se combate feitiço com feitiço, combate com o nome de Jesus, tá bom? Veja um pouco da oração de sexta-feira. Por uma herança genética ou doença, sai do sistema da visão agora, saia agora da audição desta pessoa, da fala dessa pessoa, coisa mandada, coisa do diabo que está escondido, vai sair agora. Esse medo, o medo vai embora, o pânico vai embora, conflito na mente, conflito nos pensamentos, demônio que diz ser o guia de frente, demônio que diz ser o guia de cabeça, demônio que diz que a pessoa tem que desenvolver, colocar roupa. Oração de combate. Vamos orar. Pai, eu mando a bênção para esta pessoa que está orando comigo, com depressão, com ansiedade, com insônia, com perturbação na mente, está vendo vultos, vendo coisas. Levanto a voz e digo: perturbação, cesse, espírito das trevas, abandona esta vida, vai embora desta casa, desta vida, em nome de Jesus Cristo. Pai, estão abençoados em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Não esqueça, amanhã 6, 9, meio-dia, 2, 5 e 7h30 da noite. Domingo é o último domingo, quarta-feira o dia da consagração. Um abraço, Deus abençoe. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20110-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.